Pessoal, vamos para o nosso último vídeo do nosso módulo de cinemática de movimento uniforme. Já estamos aqui na nossa 14ª questão. Se você está chegando nesse vídeo, nós resolvemos 15 questões desse assunto focadas no Enem. O link está aqui na descrição do vídeo, então se você não baixou, baixa lá e acompanha todas as questões. Vamos lá para a 14ª questão. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem em uma velocidade média de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria possível que os dois amigos se encontrassem próximos a um marco da estrada com a indicação de... Bom, então vamos colocar aqui um esquema do que esse problema nos diz. Os dois amigos, olha só, vamos colocar aqui. Os dois amigos, eles vêm aqui em uma estrada reta e plana, de tal forma que a Marta, quando ela passa aqui pelo quilômetro, olha só, quando a Marta passa aqui pelo quilômetro 10, eu vou colocar a indicação aqui, ó, quilômetro 10, ela recebe a notícia de que o Pedro ele está aqui passando pelo marco zero, pelo quilômetro zero, com velocidade de 100 km por hora, constante, que pretende manter essa velocidade. A Marta ela tem uma velocidade aqui, o problema nos diz, de 80 km por hora. Ok, 80 km por hora. Bom, em que ponto da estrada eles vão se encontrar? Para fazer isso, para achar esse ponto da estrada em que eles vão se encontrar, a gente vai primeiramente montar as funções horárias, como a gente está trabalhando nessas questões. Vamos lá. Aqui é o marco zero, olha só, marco zero. E eu vou chamar esse daqui de P, em referência ao Pedro, e esse daqui de M, em referência a Marta. Então, vamos montar aqui a função horária, olha só, para Pedro. Vou colocar assim, para Pedro. Para o Pedro, nós teremos o seguinte. Montando a nossa função horária, eu escreverei SP vai ser igual posição inicial. Lembra que nós estamos usando, olha só, função horária do espaço aqui no movimento uniforme. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, a posição inicial do Pedro aqui é exatamente, olha só, o zero. Ele está nesse momento, nesse instante inicial aqui que eu estou começando a analisar a partir de agora, ele está aqui no zero. Então, eu vou colocar aqui para o Pedro, olha só, zero mais a velocidade do Pedro, 100 km por hora, vezes o tempo. Ok, isso daqui é para o Pedro. Agora a gente vai fazer, olha só, para Marta. Montar a função horária para Marta. Olha só, vamos colocar aqui Marta. E para Marta, nós temos o seguinte, SM, espaço inicial da Marta. O espaço inicial da Marta aqui, olha só, é o quilômetro 10. Nesse instante considerado, ela está passando pelo quilômetro 10. Então, eu vou escrever aqui, olha só, 10 mais a velocidade da Marta, que o problema nos diz que é 80 km por hora, vezes o tempo. Pronto, montamos aqui as duas funções horárias. Montamos as duas funções horárias e para nós analisarmos aqui, eu coloquei Marte, né? Na verdade, deixa eu corrigir aqui, Marta, deixa eu corrigir, pronto. E para nós sabermos aqui o ponto de encontro, primeiro vamos achar o instante em que ocorre o encontro. Então percebe que eu já tenho aqui, ó, para Pedro a função horária, para Marta a função horária, e para eu saber o instante de encontro, eu vou igualar SP com SM, porque isso, fazendo isso, eu estou dizendo que eles vão estar na mesma posição. Então eu vou fazer aqui, olha só, SP, posição do Pedro, igual a posição do M, da Marta, ou seja, o ponto em que eles vão se encontrar. Igualando aqui, eu tenho o seguinte, ó, 100T igual a 10 mais 80T. Resolvendo essa equação, passo 80t para o outro lado negativo, vai ficar 80, vai ficar 100t menos 80t, que vai dar 20t igual a 10. Cancelo esse zero com esse zero, nosso t vai ser igual a 1 sobre 2 ou igual a 0,5 horas. Já que a velocidade está em quilômetro por hora, o nosso tempo ele sai aqui em horas. Bom, então já temos aqui, olha só, o nosso tempo. E para eu saber a posição, eu vou simplesmente substituir esse tempo em qualquer uma das duas funções horárias.
Eu vou substituir nessa primeira aqui, olha só, porque vai ficar muito mais fácil. Olha só, substituindo eu vou ter o seguinte. Essa posição aqui que Pedro vai se encontrar no momento do encontro vai ser igual a 100 vezes o tempo que nós acabamos de achar, que é 0,5. Então, isso daqui vai dar igual a 50 quilômetros. Esse daqui vai ser o marco do encontro do Pedro com a Marta. Então, essa daqui já é a nossa resposta. E se nós analisarmos aqui as nossas alternativas, vamos ter aqui, ó, quilômetro 50 na alternativa D. Então, já respondemos a nossa 14ª questão. Vamos agora para a 15ª questão. Acompanhe aí. Bom, vamos agora para a nossa 15ª questão, que diz o seguinte. Dirigindo-se a uma cidade próxima por uma autoestrada plana, o motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, percorrendo assim até a chuva parar 15 minutos mais tarde. Quando retoma sua velocidade média inicial, essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial em... Então, a gente quer saber em quanto aumentou o tempo de viagem com relação à estimativa inicial. Bom, a gente vai perceber, olha só aqui, que ele vai percorrer durante 15 minutos uma distância com velocidade de 60 km por hora. Vamos saber que distância é essa? Bom, para a gente saber que distância é essa, nós vamos nos valer da equação da velocidade, que diz que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Dessa forma, nós podemos escrever que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Então, vamos aqui calcular qual é a distância que ele percorre quando ele mantém essa velocidade de 60 km por hora por 15 minutos. Bom, vamos fazer aqui então. ΔS vai ser igual a 60 vezes o tempo. 15 minutos equivale a 1/4 de hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/4 de hora. Isso daqui vai dar igual a 60 dividido para 4, que vai dar 15, deixa eu corrigir aqui, 15 quilômetros. Então, ele vai percorrer 15 quilômetros com essa velocidade de 60 km por hora, e para isso ele vai gastar 15 minutos, ok? 15 minutos. Bom, então vamos saber aqui agora qual é o tempo que ele gastaria para percorrer essa mesma distância aqui, olha só, essa mesma distância, se ele tivesse com a velocidade de 90 km por hora. Vamos saber qual é o tempo que ele vai demorar. Para isso, eu vou colocar aqui um pouco mais para baixo. Olha só, vamos colocar aqui um pouquinho mais para baixo para a gente ganhar mais espaço. Então, eu vou fazer aqui, ó, usando mais uma vez a velocidade, vou colocar outra cor para diferenciar, usando mais uma vez a equação da velocidade igual a ΔS sobre ΔT, eu vou calcular agora quanto tempo ele gastaria mantendo a velocidade de 90 km por hora para percorrer esses 15 km. Então, vamos lá. 90 vai ser igual a 15 dividido por ΔT. Daqui, fazendo meios pelos extremos, nós chegamos à conclusão de que ΔT é 15 dividido para 90. Se nós simplificarmos por 15 no numerador e no denominador, nós vamos ter 1 sobre 6, 1/6 de hora, que equivale aqui para a gente a 10 minutos. Pega 1 hora, 60 minutos, divide por 6, 10 minutos. Então, percebe? Com velocidade de 60, ele demoraria 15 minutos. Com velocidade de 90, se ele não tivesse alterado, demoraria 10. Então, percebe que com 60, com esse tempo com velocidade de 60 km por hora, ele vai demorar 5 minutos a mais. Ele demora 15 minutos para percorrer aquela distância, e se ele tivesse com velocidade de 90, ele demoraria 10. Então, nós percebemos aqui, olha só, vamos colocar aqui, que o acréscimo no tempo da viagem vai ser de exatamente 5 minutos. 5 minutos aqui para a gente. E se nós vermos aqui, olha só, a alternativa correta, nós marcamos a alternativa A, que é a nossa resposta. Bom, pessoal, espero ter ajudado, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Esse é o nosso primeiro módulo de cinemática, nós iremos ter outros módulos, espero você lá. Tchau, tchau!